Oi, oi, oi! Hoje é segunda-feira, dia 15 e sim, temos podcast Mariana Lima. Hoje você vai acompanhar aí gravado esse conteúdo porque é feriado e todo mundo é filho de Deus e quer descansar, não é mesmo? Então o pessoal da PIC também vai pegar aí essa segunda-feira, mas você vai poder curtir esse conteúdo ao longo da semana, vai poder voltar e já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e no final aqui desse bate-papo, coloca aí por gentileza, o que você achou desse bate-papo? Enquanto a gente também está conversando aqui, acessa aí, né, as redes sociais da minha convidada, que eu já vou apresentar ela. E muito obrigado, você empreendedor, gestor, que manda direct toda semana falando, né, ao terminar de assistir. E você também que aí, né, no seu carro, no Spotify, vai ouvindo esse conteúdo durante a semana e manda, nossa, que gostoso, isso fez sentido para mim, fez sentido para o meu negócio. Então, gratidão. O objetivo do podcast é exatamente isso, alavancar os seus negócios, alavancar os seus resultados e sem demorar, né, vamos já apresentar. Ela é linda, muito bonita, mais bonita pessoalmente, tá? Eu tô tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente hoje, né? Kel Boareto, ela é uma pessoa muito focada em empreendedorismo criativo, tem feito coisas muito bonitas em Joinville, grandiosas, né? Então por isso que ela está aqui. Vocês sabem que eu sempre trago pessoas relevantes, pessoas que estão deixando a marca, né? Que estão impactando com o seu propósito de alguma maneira e por isso que ela está aqui. Kel Boareto, bem-vinda e muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje com você e com vocês que estão em casa nos acompanhando. E vamos já direto ao assunto, né? Que todo mundo pergunta, como se tornar? Eu coloquei se tornar porque eu vou esperar você falar, mas eu acho que é possível, né? Então, como se tornar uma pessoa criativa, um empreendedor criativo? Perfeito. Maravilhosa essa pergunta, porque realmente existem vários paradigmas, sabe, Mariana, no que se refere ao empreendedorismo criativo. Tem vários termos, inclusive, que trazem a criatividade junto, né? A gente tem sim o empreendedorismo criativo, mas também tem a economia criativa, a criatividade aplicada aos negócios, então é um bololô só. Então, o empreendedorismo criativo nada mais é do que a gente empreender como forma de expressão. Ou seja, o meu negócio é uma extensão de quem eu sou. Quanto mais eu cresço, mais o meu negócio cresce. Quanto mais eu me desenvolvo, meu negócio se desenvolve junto. E quem eu sou faz parte de quem também o meu negócio é. Então, eu acredito que não é muito sobre se tornar um empreendedor criativo. Eu acredito muito que existem sim várias formas de empreender. O empreendedorismo criativo é apenas uma delas, mas ou você é uma empreendedora criativa ou você não é. É muito sobre o que faz sentido para você. Para muitas pessoas não faz sentido, mas para outras pessoas faz todo sentido. E só faz sentido se for assim. Então tem muitos empreendedores que muitas vezes se sentem frustrados em seus negócios, muitas vezes negócios inclusive que estão dando certo a nível financeiro, Sim. por exemplo, mas estão frustrados. E muitas vezes a resposta está aí. Porque o negócio não faz sentido com quem ele é. Então, esse empreendedor, essa empreendedora, é um empreendedor que já tem essa história, né, de ser um empreendedor criativo, mas não está usando isso ao seu favor. Então, sim, tem como a gente moldar alguns negócios para que utilizem desse conceito do empreendedorismo criativo para fazer mais sentido para essa jornada empreendedora. E eu acho tão sensacional isso, porque o Cris e a Gabi, eles vieram há 2 semanas atrás, né? E ele falou exatamente isso, assim, que quando deu o boom, né, a virada de chave do negócio, que não era só dinheiro, tava faturando, tava, mas é o que bate no coração. E ele falou, Mari, quando a gente se descobriu, quando a gente se desenvolveu, naturalmente as coisas, elas explodiram, né, digamos assim. Então eu eu acredito muito nisso, né. Eu sempre digo assim, que quando eu comecei, Mariana, pessoalmente, tá, a me desenvolver, os resultados foram outros, né? Foram outros, é visível, né? Isso, assim. E pegando esse gancho para te perguntar, como que a gente traz essa criatividade? Como que o empreendedor consta? Legal, fiz o desenvolvimento humano, tô me desenvolvendo, tô sendo uma pessoa criativa. Como que esse empreendedor traz isso para o time dele? Como fazer isso dar certo? Como traz isso para uma equipe se tornar mais criativa? Eu vejo que é muito importante deixar com que essa equipe também possa trazer ideias. Porque eu vejo muitos negócios onde quem
é o dono da verdade, né? E quem traz as ideias é única e exclusivamente o dono da mágica. E não se deixa muito aberto para que a equipe também possa trazer. E para que as ideias dessa equipe também possam ser testadas. Então, eu acredito que é muito mais uma abertura do líder do que a própria questão dos colaboradores. Ou seja, e aí a dica prática, né? Eu gosto de dar dicas práticas, que é só para você entender, tá? Quem é o público aqui? A gente fala muito com mulheres empreendedoras, inclusive esse conteúdo ele vai para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. E assim, o foco são empreendedoras que já começaram, pessoas que vão começar. Então assim, de forma bem prática, como que faz isso? Por exemplo, as pessoas darem ideia. Uma reunião por semana, talvez, e aí colocar todo mundo ali como fazer isso com o time, de forma efetiva. Até pensando, Mariana, que pode ser que tenha algumas empreendedoras, então, que estão nos assistindo, ou alguns meninos também, empreendedores, que não necessariamente tenham uma equipe. E não por isso, também, não se abre, né? Tu não precisa esperar ter uma equipe para poder absorver ideias de fora, porque isso é muito importante. Nós não sabemos de tudo, né? E quanto mais multidisciplinar for isso, quanto mais diversas essas pessoas que tu vai abrir para trazer questões novas para o teu negócio, melhor. Eu não vejo como uma regra, uma vez por semana ou uma vez por mês, sabe? Eu vejo como algo muito mais dinâmico e orgânico. Deixar fluir. Deixar fluir, né? Então, a Sabedorama, por exemplo, inclusive eu sou idealizadora da Sabedorama, que é uma empresa de empreendedorismo criativo, é muito dinâmica. A gente tem muitos projetos envolvidos, então eu gosto sempre de, quando a gente está trabalhando em algum projeto, sentarmos em equipe para trocar ideias sobre aquilo. E muitas vezes essas primeiras ideias não são as ideias que vão para frente, é aquele famoso brainstorming, né? A gente vai falando, trazendo possibilidades sem muito julgamento num primeiro momento, para então ir afunilando tudo isso, porque muitas vezes não é só o ouvir, é muitas vezes o se ouvir. Eu sinto que para mim isso também é muito importante. É incrível ouvir ideias de fora, mas vocês vão perceber também a força que é o falar as suas ideias, porque você se ouve e ali mesmo você consegue entender se o caminho tá certo ou errado por você comunicar, por você falar. E eu vejo que muitos falam o oposto disso. O que falam? Não compartilhe as suas ideias. Só fala, Mariana, quando der certo. Antes de dar certo, tu não conta pra ninguém. E, na verdade, eu acredito no contrário. A gente precisa, sim, compartilhar as nossas ideias para que a gente possa lapidá-las e otimizá-las. Pegando o gancho aí dessa sua segunda pergunta, já quero ir para a terceira. Existe alguma atividade que estimula a criatividade que você possa nos dar de dica? Olha, eu diria que todas. Eu juro pra ti, inclusive assistir um filme qualquer aí de passatempo no Netflix, inclusive ver YouTube, inclusive fazer o que você tá fazendo, que é nos assistir agora. A criatividade, ela nasce do repertório, sabe, Mari? Então, quanto maior o repertório, melhor pro nosso cérebro ter um número maior de informações e poder fazer conexões aí pra resolver questões que a gente vai precisar resolver ao longo do nosso dia a dia e do nosso negócio. Você sabe que eu sempre dou de dica a gente tem as vendedoras aqui, eu falo, vá sempre por um caminho diferente. Nunca vá para sua casa pelo mesmo caminho e nunca venha para a rádio. Por quê? Porque é impressionante, tem coisas diferentes no caminho. Tem uma árvore que não tava lá, tem uma construção que de repente não tá mais, aí virou... Então, isso também influencia? Isso também é uma dica legal, tu acha? Sim, eu confesso que essa questão dos caminhos diferentes eu não aplico, porque eu sou a pior pessoa dessa história de localização. Você se perde muito? Ou é o GPS, ou Culpa senão... do GPS, com certeza. Ou eu vou pelo GPS ou vou pelos mesmos caminhos mesmos. Mas sim, com certeza, como eu te falei, é repertório, né? Então, quanto maiores são os estímulos, né? Eu vou por uma outra rua, eu vou viajar para um lugar diferente, eu vou assistir algo diferente, eu vou ler um livro diferente. Tudo que você fizer diferente é informação nova que você tá colecionando, que você está colocando quanto input aí para dentro da tua cabecinha. E com isso, certamente, a tua criatividade vai ser aflorada. Legal. Porque a criatividade nada mais é do que a arte de resolver desafios, né? E como que a gente resolve esses desafios? Com base naquilo que a gente já viu, ouviu ou experienciou.
E para isso, então, a gente precisa acumular o máximo de informações possíveis para resolver questões. E essas questões, muitas vezes, não são de agora, sabe? Então, às vezes, tu tá assistindo algo aqui, tu fala, putz, agora eu não consigo aplicar isso. Tudo bem, mas pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, tu vai falar, putz, era aquela informação que eu precisava para solucionar a minha questão, né, o meu desafio de agora. Então, é assim que funciona. Inteligência tem a ver com criatividade? As duas têm que andar lado a lado? O que você acha disso? A pessoa precisa ser inteligente para ter criatividade? O que você acha sobre isso? Partindo do pressuposto que as crianças, né, ainda não desenvolveram toda a sua inteligência, porém são extremamente criativas, então aí a gente já pode dizer que uma coisa não caminha com a outra. Entendendo que criatividade é diferente de inovação. Para a inovação, precisamos de inteligência, muita inteligência, né? E claro que existem várias inteligências. Preciso, sim, para poder ter algo inovador, para fazer um feito ser inovador. E, inclusive, é disso que a gente precisa a nível de negócios. Eu preciso fazer com que a minha criatividade caminhe para a inovação. Porque a criatividade não necessariamente vai me gerar retorno financeiro. Agora, a inovação, sim. A inovação é um feito que ele é mercadologicamente aceito e gera resultados financeiros para o teu negócio. Então, a criança é criativa, mas não é inovadora. Então, conforme nós vamos nos desenvolvendo, por isso que eu inclusive comentei, né? O meu negócio, ele só cresce a partir do momento que eu cresço, né? Então, quanto mais inteligente eu me torno, através de estudos, de saberes, de podcasts, do podcast da Mari, quanto mais inteligente você se torna, mais o teu negócio vai crescer também. Não existem negócios, vocês podem inclusive perceber, inclusive até pesquisar por aí, vocês não vão encontrar negócios voando alto, decolando, né, de muito resultado, e o empreendedor lá atrás, correndo atrás do seu próprio negócio. É verdade. Isso não existe, né? Existem empreendedores muito bem colocados, muito sábios, muito inteligentes, muito criativos e inovadores, e os seus negócios os acompanham. Legal. O que você acha que falta hoje nas empresas? Criatividade ou proatividade? Olha, desafiador essa pergunta, né? Essa pergunta também, sabe? Eu vejo muito como uma misturinha e depende muito, né, do colaborador em si. Para muitos faltam sim que é a proatividade, mas para muitos também falta uma criatividade. E isso inclusive é estatístico, sabe, Mari? É fato que, inclusive a gente pode perguntar aqui pro pessoal de casa e vocês respondam aqui nos comentários pra gente, quem de vocês aí se considera criativo? Tu se considera criativa? Coloca aí. Sim, eu me considero criativo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que não. Vai falar que não, verdade. Que não. Então, uma vez que eu não me considero criativa, eu não sou criativa. Isso é fato. Se eu falo assim, eu não sei cantar, eu não vou lá cantar. É o que você falou lá do comunicar e sentir, né? É isso. Se eu acredito que eu não sei fazer bem tal coisa, eu não vou fazer. Não vou... A gente, inclusive, tem mais medo do ridículo do que da morte, não é verdade? Totalmente. Então, eu não vou fazer algo que eu acredito que eu não sou bom. Isso, inclusive, também é programação neurolinguística, né? Enfim, o que a gente fala, por consequência, a gente sente. Exatamente. E é assim que a gente age. Então, é a mesma coisa. Se eu falo eu não sou criativa, eu não vou ser. E entendendo, então, que a grande maioria das pessoas não se considera criativa, ela também não vai desempenhar esse papel dentro das organizações, dentro dos negócios que precisam da criatividade para se adaptar aí nessas grandes mudanças que vem acontecendo. Legal. Eu queria até contar, né, um trecho assim. 2020 a gente teve, né, o que todo mundo sabe, né? Não é esse o ponto da minha pergunta, mas eu, Mariana, eu senti que depois de 2020 eu tive a necessidade, a obrigação de ser mais criativa, que é o que eu vou te perguntar aqui nessa outra pergunta. A velocidade que as empresas estão, né, agora, principalmente depois de 2020, de se adaptar ao novo, de ter as respostas rápidas, isso também tem a ver com a criatividade, né? Isso é uma forma de ativar, né, essa criatividade. Com certeza. E a gente, inclusive, publicou pela Sabedorama. O livro foi escrito em 2019, ao longo de 2019, e inclusive de pesquisa 2 anos antes disso. E a gente publicou em 2020 o primeiro livro da Sabedorama, que se chama Do Jeito que Tá,
Não vai dar certo. Muitas pessoas me perguntaram, Kel, vocês escreveram esse livro por conta da pandemia, meu Deus? Ou outros falaram, né, vocês pressentiram, ou vocês escreveram em um tempo muito recorde para lançar justamente, né, nesse momento, mas não. Sempre do jeito que está não vai dar certo, sempre foi assim, né? Então, do jeito que está não vai dar certo, independente de em que posição você esteja hoje dentro do seu negócio, né? A gente precisa fazer diferente. Se eu faço sempre as mesmas coisas, também não significa que eu vou ficar no mesmo lugar. A gente ouve muito isso, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, Mari, você vai ter sempre os mesmos resultados. Isso não é verdade. A gente repete como uma verdade que não é. Se eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou pra trás. Porque assim como tu falasse, o mundo tá indo pra frente. Então sempre foi assim. Nós sempre tivemos que fazer diferente. Mas com certeza, esse período, né, de pandemia foi um intensivo de criatividade para os negócios. E na verdade foi assim, eu falo que foi um divisor de águas para muitas pessoas, o desenvolvimento pessoal, né? Primeiro, claro, e para as empresas, porque assim, a gente estava meio que vivendo numa panela de pressão, que ao mesmo tempo, né? Eu estou falando do exemplo do negócio que eu ajudo a gerenciar. A gente tinha os clientes preocupados em manter os contratos, o que vai ser com o mundo tá acabando, e de contrapartida eu tendo que pensar em coisas criativas pra gente faturar mais. É isso. Porque tava todo mundo em casa. Então era uma forma de tipo, cara, você tem que sair da sua zona de conforto agora, tem que explodir a panela de pressão e tem que acontecer. Então por isso que eu falo assim, e conversando com outros empreendedores, até as pessoas que estão vindo aqui, falaram, cara, eu tive que sentar, pegar papel, caneta, reestruturar todo o meu negócio, que eu fazia tudo igual até 2020, chegou 2000, cara, não dá mais pra fazer tudo igual. Então, assim, eu vejo que até quem não achava criativo... Teve que ser. Teve que ser. E eu quero já fazer a propaganda aí do seu livro. Como que faz para adquirir? Você falou do livro. Como que faz? Se o pessoal que está assistindo agora, né, ouvindo no carro, como que faz para adquirir o livro? Pode entrar no site da Sabedorama, sabedorama.com, ou na bio do Instagram da Sabedorama. Tem lá tanto o nosso primeiro livro da série, que é o Do Jeito que Está Não Vai Dar Certo, quanto o segundo, que é Anota e Faz Diferente. Mari, as pessoas, os empreendedores, de forma geral, acabam se apaixonando pela coisa errada. Acabam se apaixonando pelo produto que eles criam ou pelo serviço que eles desenvolvem. E, na verdade, quando a gente entende, né, nesse período, por exemplo, que era preciso mudar, caiu a casinha de todo mundo, porque, meu Deus, eu sou apaixonada por esse meu produto, é meu filho, ou eu sou apaixonada por essa forma que eu faço acontecer, né? Meu filho, é minha criação. Isso muito tem um empreendedor criativo também. A gente tem um apego emocional, vamos falar a verdade, tem, né? Um apego emocional. Mas aí existe um grande problema, né? Quando a gente está falando de criatividade. Eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, mas eu tô apaixonada ali por aquele meu produto. E quando isso acontece, o teu destino está decretado. É fechar o teu negócio. Um dia você vai fechar o seu negócio ou você vai falir. Né? Simples assim. O teu negócio não vai ser duradouro. E o que a gente quer não é isso, né? Ninguém constrói uma marca para que ela dure 1 ano, 2 anos, né? A gente cria um negócio porque a gente quer uma prosperidade para essa... A gente acredita, né? Te acredita. Então, se tu queres que isso aconteça, tem que sim abraçar a criatividade e ser apaixonada pela coisa certa. E a coisa certa é o problema que a tua marca resolve, né? Qual é o problema que o teu negócio resolve? A Sabedorama, por exemplo, ela busca facilitar a trajetória de mulheres empreendedoras. Isso é o que a gente faz. Sabedorama é uma empresa que busca facilitar a trajetória das mulheres empreendedoras. E como que ela faz isso? Aí que tá a questão, né? A gente não é apaixonado pelo livro da marca. O livro da marca, sim, eu sou muito apaixonada por ele, mas não é a razão da nossa existência. A razão da nossa existência... Ele faz parte de algo maior, né? Com certeza. Inclusive, os livros é um bom exemplo disso, sabe, Mari? Porque eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca imaginei ser escritora. Te confesso. Até poderia, né? Eu gosto tanto de escrever que isso poderia fazer parte de um dos meus sonhos, mas não. Quando eu idealizei o livro, foi justamente para resolver essa questão. Eu entrei no meu mestrado em design e trouxe esse problema junto comigo, porque já era algo que eu queria fazer há muito tempo, né? Democratizar o conhecimento em empreendedorismo criativo, fazer com que essa oportunidade de aprendizado, porque eu entendo sim que só tem 2 formas de a gente facilitar esses caminhos. Uma delas é com o desenvolvimento da criatividade e a segunda é com o conhecimento. Sim. Então, eu
trouxe essa questão para o meu mestrado, para fazer a minha pesquisa, entendendo então qual seria a melhor forma de a gente democratizar o conhecimento em empreendedorismo criativo e facilitar a trajetória de mais mulheres empreendedoras. Legal. Então, ainda eu nem sabia que ia ser um livro, eu não fazia ideia do que podia ser. Podia ser um curso, podia ser uma vivência, podia ser um workshop, podia ser infinitas coisas poderia ser, né? Então, através de pesquisa, eu fui entender que a melhor forma seria pesquisa com mulheres e tudo mais, empreendedoras, fui entender que a melhor forma seria um livro. Mas um livro qualquer, um livro comum? Não, inclusive os nossos livros estão longe de ser comuns. São livros pocket, são pequenininhos, vêm dentro de uma caixinha, o livro ele é interativo, tem um deck de 20 cartas no primeiro livro, um deck de 40 cartas que acompanha o segundo livro, enfim. E cada uma dessas questões... O livro é criativo. O livro é criativo, né? Mas e olha só que legal, Mari, porque cada uma dessas questões diferentes que vocês podem dizer que são criativas, elas não são criativas por serem criativas. Então, quando a gente está falando de negócios, não é a criatividade pela criatividade. O fazer por fazer, né? Não é o criativo só para ser diferente. É o criativo para fazer a diferença. Então, não é como eu vou fazer... Como é que eu vou fazer ser criativo a minha marca? Como é que eu vou fazer ser criativo o meu produto? Não. O que tu quer resolver? Qual que é o teu desafio? Então, com base no teu desafio, é que a tua criatividade vai aflorar. E daí vai ser diferente por uma causa, por um porquê. Que é o que faz tudo valer a pena, não é verdade? Sim, e eu vou te falar uma coisa. Eu tô impressionada com a Kel. Porque, gente, quando eu não conheço a pessoa, eu vou perguntar pra quem conhece, né? Porque vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou #verdade, né? Eu sou muito direta, né? Quem me acompanha fala, mas você é muito direta e tal. E eu quero falar aqui, né, até honrar a pessoa que fez essa ponte, que foi a Samira, né, que eu falei, Samira, eu quero muito levar a Kel no podcast e tal. E eu sei, quando eu não conheço, eu falo, ela é aquilo mesmo, de verdade, que eu vejo nas... Mari, pode ler, porque a gente sabe, né, que tem gente que não é tão assim, né. E eu tô impressionada como você fala com facilidade sobre essa questão. E que às vezes é um ponto para as pessoas tão de desequilíbrio nas empresas, como você fala fácil assim sobre a criatividade. Então, Samira, quero te honrar aqui, né? Porque ela fez a ponte, me passou o contato da Kel. E que honra minha te conhecer pessoalmente, assim, porque você traz de uma forma muito tranquila, né? E é isso que eu quero, assim, eu quero trazer mesmo o empreendedorismo de uma forma que as pessoas entendam em casa, sabe? Sem essa burocracia, sem aquela coisa, não, você vai ter um método, nananã. Tá muito gostoso de te ouvir, sabe? Eu tô aprendendo também com você, então assim, quero honrar a Samira que fez a ponte aí, e que bom que você tá aqui, viu, Kel? Que bom, eu fico feliz. Inclusive, esse é um dos meus objetivos. Como eu falei pra vocês, é tornar mais fácil os caminhos, né? Porque o empreendedorismo, ele já é bastante desafiador, a gente não precisa fazer ficar ainda mais, né? Exato. Então, a gente tem que realmente explicar de uma forma de fácil compreensão. Exato. E aplicável. Sim. Todo mundo pode estar fazendo o que a gente está falando aqui. Né? Como é que eu me torno mais criativo? Não é um dom divino, não é uma bênção de poucos, nem nada disso, né? Não é só para artista também. Eu sou criativa, a gente já tem que começar por aí, que inclusive é o que a gente falou. Tudo que eu acho que eu não sou mesmo, né? Então já precisamos começar entendendo que somos criativos sim, a criança é criativa, todos fomos crianças, sim. Então todos somos criativos, né? Então eu tenho que entender que eu sou, e para eu desenvolver isso cada vez mais, ampliar o meu repertório. Sim. Como? De todas as formas possíveis, né? Perfeito, esse é o começo de tudo. E hoje, o que você vê assim, qual o maior desafio hoje de um gestor, de um empreendedor? Então, vai também de pessoa para pessoa, né? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas facilidades. Alguns têm mais desafios em delegar. Alguns têm mais desafios em liderar, outros em coordenar. Mas qual que você acha assim que tá de ouvir, né? Que você ouve muitas mulheres empreendedoras. Qual que hoje tá o mais, assim, na sua opinião? Imagino que são esses mesmos, assim, liderança realmente é um desafio, inclusive pra mim também vem sendo um desafio a liderança. Quanto mais o teu negócio cresce, melhor líder você tem que ser. Né? A questão de delegar para mim já foi um grande desafio, só que ser centralizador é um problema,
para os negócios, porque tu não cresce, né? Exatamente. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Sim. Mas para mim já existiu um tempo onde eu centralizava muito. Hoje eu não consigo, não foi nem uma... Não dá. Não tem como, né? Então, hoje nós estamos aqui, por exemplo, e muitas coisas estão acontecendo lá no Sabedorama Space, na Sabedorama. Então, isso graças ao delegar, né? Então, eu vejo que a liderança e realmente o delegar são questões que são desafiadoras para muitos. Para mim, o meu maior desafio foi aprender a descansar, exatamente isso que você Também. falar. Que hoje já é tranquilo, né? As coisas estão fluindo e a gente tá aqui, né, fazendo podcast. Mas exatamente isso, assim, aquela coisa assim, tá, eu delego, mas... Não, a gente tem que entender que vai dar errado e que, né, as pessoas também têm o time delas. Então, pra mim, foi o aprendizado mesmo disso. Delega, deixa o time da pessoa e depois você traz a pessoa pra uma conversa pra ver aí como que estão as coisas, como que estão os processos. A gente não dá conta, que é o que né? eu falei do coordenar, né? Porque muitas vezes, sim, se delega, outras vezes se delarga, né? Adoro. Tem outros que tem essa questão também, né? Em vez de delegar, delargam. Isso também não... E aí não volta mais, aí a pessoa não... É um desafio, porque existe muito essa questão, né? Preciso contratar pessoas, preciso de pessoas para fazer o meu negócio dar certo. E eu vejo muitas empreendedoras, eu trabalho diariamente, né, com muitas empreendedoras, eu vejo que acontece isso. Sim, encontram pessoas para auxiliá-las, mas elas não sabem a base para poder delegar. Então, o que elas fazem? Elas delargam. Essas pessoas, né, ali da área, vamos dizer, do marketing, da publicidade... Vão fazendo da melhor maneira que elas conseguem. E não de como é a empresa, Exatamente. né? Então, por isso que nós, quanto empreendedores, precisamos ser multipotenciais e multidisciplinares. Não, você não precisa ser especialista em finanças, mas você precisa saber a base para você poder delegar da forma certa para que o teu negócio cresça. E isso é uma coisa muito importante, né? Começar a criar na empresa processos para que ela possa crescer saudável, né? E já crescer da base saudável, porque senão, novamente, chega um momento que tu não consegue mais fazer acontecer. E isso que tu falou, Mari, sobre o descansar, sim, entra nessa questão do delegar, né? Eu delego, mas eu não descanso porque eu tô lá pensando no que essa pessoa tá fazendo, se fez, se não fez, né? Então a gente precisa, assim, de métodos para fazer coordenar de uma forma mais interessante e, ao mesmo tempo, o descansar do final de semana. Né? Porque nós, quanto empreendedoras criativas, principalmente, aquela história, como eu falei pra ti, né? Todo momento é um repertório novo. E a cada um desses momentos são ideias pro meu negócio vindo. Tô assistindo um romance no Netflix e tenho uma ideia pra Sabedorama. O que eu faço? Pego o celular e anoto, né? Então, a gente não desliga. Isso é um desafio pra mim também, tá? É isso. Muito. É isso. E o meu marido, quando ele vai falar, me irrita, ele vai falar, porque assim, eu não... Sabe, assim, eu vou até contar uma aqui que a Júlia tá aqui atrás das câmeras, ela vai rir. Eu tava no meu aniversário de casamento, num hotel. Júlia! Mari, você tá no... Por favor, não me manda nada. Mas não dá. A gente fica aqui, ó. Isso é também um desafio para nós empreendedores. Com certeza. Para mim é um super desafio. Inclusive para mim, no início da Sabedorama, eu tenho a Sabedorama há 7 anos, no início não era. Porque no início era mais como um hobby, né? Um hobby criativo. Onde a empresa ainda não era o que é, né? Então, era uma diversão. Não exigia tanto de mim, não a nível de trabalho, porque eu sempre trabalhei muito. Desde o início eu trabalhava como se eu estivesse faturando R$1 milhão. E assim sempre foi. Só que conforme a empresa vai crescendo, conforme vai vindo também mais responsabilidades, não é verdade? Então, aquilo que era só uma diversão, acaba... E aí você coloca pessoas no seu barco também, são famílias, responsabilidades, né? Isso, vira uma responsabilidade. Então a brincadeira passa a ser ainda uma brincadeira divertida, criativa. Porém, porque a criatividade, além de trazer resultados para os negócios, também traz muita diversão para os negócios. Eu me divirto muito criando projetos, mas ao mesmo tempo se torna uma brincadeira séria, com muito mais responsabilidade. Então, para mim, naquela época lá no início da Sabedorama,
eu não precisava desse sábado para descansar, porque para mim descansar era me divertir criando as minhas coisas. Esse era o meu trabalho e meu hobby. Hoje não. Hoje eu entendo sim que é preciso desse espaço, que é algo também que eu venho aprendendo, que quem sabe daqui a um tempo eu venho contar para vocês o que a gente faz. Eu não sei, eu vou te falar bem a verdade, assim, que todo mundo quando fala de desafio fala disso do desligar, porque quando a gente liga também essa chave, porque pra mim, né, eu aqui, Mariana, todo mundo é criativo, eu já parto desse princípio, mas tem algumas pessoas que ainda não descobriram essa criatividade. E quando a gente liga esse drive, cara, aí a gente não consegue desligar, porque você fala, não. Porque é legal, não é? Né? Então, assim, é um desafio também pra mim isso. Mas eu quero, então, né, que você nos auxilie aí com um livro, um filme, uma sugestão ou de livro, filme, para as pessoas aí poderem ou assistir ou ler. Qual é a sua dica para nós? Então, acabei falando um pouco antes, né? Mas eu não posso deixar de falar Do Jeito que Está Não Vai Dar Certo e Anota e Faz Diferente. Até vou então aproveitar o espaço para falar um pouquinho mais sobre eles. Do Jeito que Está Não Vai Dar Certo e Anota e Faz Diferente já nos mostram de cara duas grandes questões do empreendedorismo. Dois grandes erros das mulheres e dos homens. Eu falo muito com mulher, então normalmente eu falo tudo no feminino, mas meninos não se sintam excluídos, porque os desafios são os mesmos para todo mundo. Com algumas questões diferentes, mas de base são os mesmos. Uma desses grandes erros do empreendedorismo é fazer sempre a mesma coisa, né? Eu faço sempre a mesma coisa e tem uma grande diferença entre teimosia e persistência. Né? Show, adorei Até que ponto tu tá sendo persistente, até que ponto tu tá sendo teimoso. Ou até que a teimosia que vem do orgulho, né? Porque aí eu já vi isso, tá? Com amigas minhas, por isso que eu tô falando aqui. Aí o funcionário deu uma ideia. Ah, mas por quê? Porque foi o funcionário? A ideia é maravilhosa, cara. É melhor que a tua, admite. Pronto. Desce desse pedestal, tira esse orgulho, né? É isso. O medo de errar, né? Enfim, então o primeiro erro tá aí, né? Fazer sempre a mesma coisa. Então, o nosso primeiro livro já fala sobre isso. Do jeito que tá, não vai dar certo. E ele fala muito sobre mudança. E como você curtiu essa pegada da Sabedorama e também, né, dentro da minha especialidade, que é falar de empreendedorismo de uma forma mais leve, a mudança que a gente fala nesse primeiro livro da série é sobre comportamento. Por quê? Porque o que é empreendedorismo? Inclusive, a gente perguntou quem de casa se considera criativa, eu quero saber quem se considera empreendedora. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem negócio, mas acha que não tem, né? Ah, eu só tô aqui vendendo meus docinhos, só tô aqui. Ah, daqui a pouco, eu só tô aqui enquanto eu não acho um emprego. Não, calma aí. Quem é mais empreendedor que uma mãe? Pronto. Eu falo, cara, como que você não é empreendedora? Você cuida dessas crianças aí, o quê? É isso. No dia de hoje? Então, o que é empreendedorismo? Empreendedorismo não é esse glamour, né, que se pinta. E empreendedorismo não é ter negócios. Empreendedorismo nada mais é do que a atitude. Exato. Então, se do jeito que tá não vai dar certo, eu preciso fazer dar certo, eu preciso mudar, como que eu vou fazer isso? Simplesmente através de adquirir atitudes empreendedoras. Então, nesse livro, a gente fala sobre essas atitudes empreendedoras e buscamos, através dessa dinâmica das cartas, trazer essas atitudes empreendedoras para essa leitora. Então, pronto. Esse é o nosso primeiro livro. E o segundo é o Anota e Faz Diferente, que vem também com um outro grande erro, né? Uma grande questão dos empreendedores. Anota e faz diferente. Se eu faço sempre a mesma coisa, também não vai dar certo. Eu preciso fazer diferente. Muitos não sabem como que se faz isso, né? Então, novamente, dentro desse livro, já que do jeito que tá não vai dar certo, eu preciso fazer diferente, como? Né? Como é que eu faço isso acontecer? Então, nesse segundo livro, a gente fala de processo criativo mesmo, né? Como que é o início, meio e fim de um processo criativo. Porque como a gente conversou aqui anteriormente, eu não posso parar na criatividade se eu quero resultados financeiros para o meu negócio, né? E negócios sem resultados financeiros não são negócios, né? É um passatempo, né? Então, se eu preciso disso, eu preciso entender que sim, existe um processo. Eu não preciso aqui, do nada, ter um grande insight e transformar o rumo do meu... Eu posso sim parar para fazer isso acontecer, né? Então, nesse segundo livro, a gente fala muito sobre processo criativo, início, meio e fim. Então, como é que eu faço para ter novas, boas ideias? Como é que eu faço para tirar ideias do papel? E como é que eu faço
muitas vezes para investir na ideia certa, porque muitos também perdem muito tempo. Inclusive, eu já fui uma dessas pessoas lá no começo, né? Quem nunca, né? Quando eu ainda não tinha me especializado, e como eu falei para vocês, a gente vai crescendo e o nosso negócio vai crescendo também. Então, de a gente investir muito dinheiro e muito tempo em ideias erradas, né? Então, como é que a gente faz realmente para entender se vale a pena investir nessa ideia? Legal. Kel, eu quero trazer algo para tua vida aí. Vamos lá, né? O que a Kel empreendedora faz no dia a dia para ser criativa? Porque assim, teve uma ideia brilhante. Semana passada estávamos eu e a Júlia conversando. Júlia, essa ideia que a gente fez em outubro foi maravilhosa, mas ano que vem nós temos... O que nós vamos fazer? Porque foi demais isso. Vai ter que ter mais criatividade. Sim. E aí, o que a Kel empreendedora faz no dia a dia para ser mais criativa? Até porque, querendo ou não, no seu negócio, você é não um espelho, né? Mas você é a pessoa que as pessoas... E aí? Que é assim, né? E aí, Kel, mas e aí? Como que você faz no dia a dia? Eu acho muito legal falar pro pessoal de casa que tem uma grande diferença entre ideias, Legal. boas ideias e excelentes ideias. Não é verdade? Boas ideias, todo mundo tem o tempo inteiro. Mas não necessariamente essas são boas ideias a nível de negócios. Às vezes são boas ideias para um improviso, para fazer uma coisa divertida ali no dia a dia. A nível de negócios, né, à frente das minhas empresas, eu preciso ter excelentes ideias. E como é que a gente faz para ter excelentes ideias? Pois É aí que mora o X da questão. Eu acho que a pergunta que vale R$1 milhão. R$1 milhão. Fique aí, R$1 milhão, hein? Até o final. Aí eu vou até pensar, acho que eu não vou contar. Pra gente ter excelentes ideias, o que eu faço, né, então, pra ser criativa do jeito certo, né? Isso. Eu busco entender quais são as tendências. O que tá na moda, quais são as tendências, o que é macro tendência. Porque é só desse jeito que eu vou poder fazer com que meu negócio caminhe no caminho certo. Sim. Show. Esse é o segredo, entender o que tá como uma tendência. A gente tem na Sabedorama uma comunidade, que é a Cocoruja, é uma comunidade de mulheres empreendedoras. Esse co vem muito de comunidade, sim, mas também de compartilhamento, conexões, conhecimento. E a gente busca facilitar a trajetória, então, dessas mulheres empreendedoras, e uma dessas formas é através do conhecimento, como vocês já perceberam, que é a nossa grande base na Sabedorama, né? E a gente traz para elas justamente essa questão, porque quando essas mulheres elas vão buscar por aprender, elas muito buscam por questões da especialidade delas. Sim. Então, se eu sou da área da moda, eu vou buscar um curso dessa área para me aperfeiçoar, então, quanto personal stylist, para, enfim, para me tornar cada vez mais especialista nesse segmento. O que é maravilhoso. Precisamos, sim, ser especialistas. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai procurar, por exemplo, por uma capacitação em mercado de luxo. Que ela tá super em alta, né, gente? Ela não vai procurar por uma capacitação em sustentabilidade. Aí tu vai me dizer, mas mercado de luxo, que futilidade? Ou pra que eu vou aprender sobre mercado de luxo, sendo que o ticket médio do meu negócio dos meus produtos é R$30, R$20, R$100? Por que eu quero aprender sobre mercado de luxo? O mercado de luxo é o mercado que mais encanta e fideliza os clientes. Né? Existem marcas centenárias dentro desse segmento. Ou seja, tu tens muito a aprender com esse mercado. Então, não necessariamente tu vai colocar criativamente todos os atributos e estratégias do segmento premium na tua marca. Mas muitas vezes tu coloca 1, 2, com uma misturinha criativa. Vai virar um insight daquilo, né? Com certamente, certeza. Pra dentro do teu negócio, muitas vezes é o grande pulo, é o grande salto. Porque às vezes é isso, sabe, Mari? É um detalhe que falta, uma virada de chave, como tu me falou anteriormente, pra fazer as coisas acontecerem. Não é tanto mais pra esquerda ou um giro completo. Muitas pessoas acham que, eu vou desistir porque não tá dando certo, né? Às vezes é um detalhe. E às vezes o detalhe tu acha justamente aí na macro tendência. A sustentabilidade é um outro exemplo disso, né? Quantas marcas fecham e vêm fechando por não ter esse valor percebido pelos seus clientes. A Forever 21 é um excelente exemplo disso. Certamente ela não só decretou falência por esse motivo, existem outras questões. Mas isso também foi um detalhe. Foi um grande detalhe, né? Então, sim, é uma macro tendência. Então, como é que eu posso me aproveitar disso criativamente, né?
Aí a gente entende o que é a criatividade, a boa ideia, né? A excelente ideia. Então, como é que eu posso me aproveitar disso criativamente? Porque vai ter que ser criativamente, porque tu não pode simplesmente jogar, né? Precisa fazer sentido dentro do teu universo de marca. Então, como é que tu vai pegar essa informação relacionada à sustentabilidade para fazer sentido dentro do teu universo de marca e colocar isso na tua comunicação, nos teus valores, nos teus produtos ou nos teus serviços? Tu vai precisar utilizar a tua criatividade, mas perceba que tu vai estar utilizando a tua criatividade do jeito certo. Sim. É aí que mora as boas ideias. E os detalhes, né? Eu sempre falo, a gente às vezes quer fazer grandes coisas, mas é um detalhe, né? Eu sempre falo, gente, mas isso aqui, ó, a cerejinha do bolo faz toda a diferença, né? É isso mesmo. E gostei disso que você falou. E aí vamos chegar no final do nosso podcast. Ó, passa muito rápido, né? Eu falo, o pessoal, gente, já? Mas passa, uma hora voa. Algum sonho futuro? Da Kel empreendedora, porque a Kel é tudo, né? É várias. Eu falo, gente, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Mas algum sonho que você quer compartilhar com o nosso público? Então, essa é uma pergunta realmente desafiadora. Ela estava aqui, inclusive, Mari, estou pensando ainda, já deu tempo, né? Será que tem alguma coisa para compartilhar? Então, uma das questões a nível de negócios, né, é fazer realmente com que a Sabedorama possa ajudar mais pessoas. Legal. Que é um caminho que a gente já vem construindo ao longo desse tempo, né? Os livros fizeram isso acontecer de uma forma bastante significativa. Até dizer para vocês, né, que a cada livro vendido, outro é doado. Legal. Então a gente beneficia muitas mulheres e chegou a muitas mulheres que não poderiam adquirir o livro, não poderiam de ter esse conhecimento. Então chegar a mais pessoas é uma grande questão e é um grande estudo que a gente vem passando hoje internamente para encontrar formas de fazer isso acontecer. Legal. Né? Talvez levar a Sabedorama para outros estados, enfim, estamos estudando aí possibilidades. Eu trabalho muito, tu me pergunta de sonho e para mim realmente é desafiador falar. Claro que nível pessoal, sim, quero ser mãe, sou casada, quero ser mãe, logo mais, tô chegando nos meus 30, então também tô me preparando... Não, calma, eu tô com 35, não tenho ainda, calma. Tô me preparando para isso acontecer, mas para mim falar de sonho é muito desafiador, principalmente a nível de negócios, porque eu vivo muito o inspira-expira. O que seria isso? Que inclusive eu recomendo que vocês pratiquem em casa. É que conforme você planeja, você sonha, você deseja, você já faz. Não tudo, mas um pulinho. Então, que faz parte do sonho lá da frente. Que faz parte do lado da frente, né? Então, tudo que eu desejo, eu já tô fazendo, de alguma forma. Exato. Entende? Então, é isso. Muitas pessoas eu percebo que perdem o ar. Né? Perdem o ar porque sonham, planejam, desejam e não fazem nunca. Perdem o ar, né? E outras, muitas vezes, fazem, sem muito planejamento também, e também não sabem para onde estão indo, também perdem o ar. Então, eu acredito que... Ou seja, o equilíbrio, né? O equilíbrio disso, né? É viver de uma forma que é inspirar e expirar. E façam isso também em relação à criatividade, né? Não deixe para tirar as tuas ideias do papel quando tu achar que tá tudo incrível e maravilhoso, né? Vá fazendo, vá testando. A criatividade é a melhor amiga do erro. Então é fato que todos nós já erramos, inclusive eu postei essa frase no meu Instagram recentemente, que é uma frase que tem no nosso livro. Todos nós já erramos, estamos errando, erraremos, né? Então o que a gente tirar de resultado disso é lucro, né? Seja de aprendizado ou de resultados realmente. Então é isso. Vivendo, fazendo e acontecendo. Que bom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da feira também, né? Você, para convidar o nosso público aí, quem tá no carro ouvindo, fala um pouquinho da feira, que dia que vai acontecer. Perfeito. Então, assim, eu tô muito feliz com esse projeto. Inclusive, é um projeto muito querido para nós. Na Sabedorama, como eu falei para vocês, nosso objetivo é facilitar a trajetória empreendedora. E para isso, a gente também precisa dar visibilidade para esses micro e pequenos negócios, né? Então, a feira é uma oportunidade de fazer isso acontecer. Acontece aqui em Joinville, na Sabedorama e no nosso amplo estacionamento. É uma feira onde a gente recebe mais de 300 pessoas. Que legal. Estamos indo agora para a terceira edição, que vai ser dia 5 de dezembro. Então, nessa feira, tem exposição
exposição de produtos artesanais, marcas autorais e, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente vai ter nessa feira mais de 50 marcas e também, simultaneamente, nós teremos a parte de aprendizado, obviamente, senão não seria Sabedorama. Então, enquanto acontece, né, toda essa parte de exposição de produtos de marcas autorais, com seus feitos artesanais, a gente também tem workshops, oficinas e palestras 100% gratuitas para crianças e para adultos. Como que faz? É só chegar lá no dia 5, tem que se inscrever? Como que faz aí para o pessoal de casa? Perfeito. A entrada ela é aberta ao público, é gratuita, é só você chegar, mas eu recomendo que você entre. Eu já tô aqui muito íntima, né? Muito íntima. Mas fique à vontade. Que vocês entrem no nosso Instagram da Feito Coruja, é @feitocoruja, porque daí lá você já vai ver toda a programação, já vai ver as marcas que vão estar lá expondo, vocês vão ver a programação das oficinas, das palestras, dos workshops, enfim, e ficar pertinho da gente para não esquecer da data. Dia 5 de dezembro, das 10 da manhã até as 17 horas, estaremos lá na Sabedorama, no Sabedorama Space, na Rua Itaiópolis, 721, no Saguaçu, aqui em Joinville. E vale dizer que é uma feira que acontece de uma forma recorrente, mês sim, mês não. Então, dia 5 de dezembro é a nossa terceira edição e ano que vem tem muito mais. Que coisa boa. Kel, você quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Algo que veio aí de insight? Fica à vontade aí nesses últimos minutinhos. Tem alguma coisa aí que deixamos passar ou falamos tudo, por enquanto? Olha, eu acho que só agradecer o convite. Muito especial estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de te conhecer, viu? Uma vibe boa. Obrigada. E assim, eu fico pensando, a Kel, sério, eu tava aqui, eu fico refletindo muito, assim, você, se já é assim, com 20 e poucos anos, imagina, entendeu? Continua nessa batida. É muito legal ficar perto de você e ter essa troca. Espero que você tenha gostado de estar aqui, viu, Kel? Muito E sempre obrigada. que quiser, volte mais vezes aqui, tá Eu bom? vou voltar. Gratidão, obrigado, tá? Seja sempre muito bem-vinda aqui, tá bom? Gente, é isso. Semana que vem a gente tá aqui nesse mesmo local, ao vivo, às 17h30. Excelente dia pra vocês. Se joga, vamos dali.